Queridos amigos, caros internautas, a alegria do encontro do açaí na Paraíba. Líquido que Deus criou no momento de meditação profunda e de inspiração suprema. Depois ele descansou. Na cidade de Sicar, Jesus se punha sentado, segundo a narrativa de João, enquanto os discípulos foram à cidade adquirir mantimentos. E uma mulher se aproximou para tomar água do poço. Ele a olhou e disse: "Dá-me de beber." Ela ficou assustada, porque ela era uma samaritana, ele era um judeu. Havia naquelas circunstâncias uma diferença do ponto de vista ideológico, político, religioso, entre Samaria e o restante da Palestina, especialmente Jerusalém, que detinha o poder sociopolítico e econômico. Centralizava, portanto, o exercício do comando daqueles que se colocavam na raça. Logo, Samaria, em sendo vista de revestrez, em sendo tomada como herética, não comparecia em unidade com o resto da Palestina. Mais do que isso, ela, vendo um homem se dirigir a uma mulher, um homem não se dirigia a uma mulher publicamente. Era um ultraje, por assim dizer, às tradições da época. Mas a figura de Jesus era diferente. Ele se sobrepunha ao relativismo cultural da época e transcendia. Não só se dirigia a uma mulher, mas era capaz de se dirigir a uma mulher samaritana. Mas não só uma mulher samaritana, uma mulher que estava no 5º relacionamento, que já tinha disposto de 5 relacionamentos e estava, por assim dizer, à cata do encontro feliz na afetividade. Era, portanto, uma mulher que talvez pudesse ser qualificada de má vida, de conduta suspeita. Ela se assusta com isso. Ela não sabia que ele sabia acerca da sua história, mas o psiquismo crístico mergulhava nas entranhas de cada um. Ela então se assusta e disse: "Mas como tu me pedes para te dar de beber?" Ela olha ao poço e disse: "Será que tu não tens como buscar? O poço é profundo." Ele então lhe diz: "Ah, se tu soubesses quem te pede de beber. Se tu soubesses que quem te pede de beber é capaz de te dar a água viva, que mata a sede para a eternidade." Ela se assusta. E numa análise mais liminar, mais superficial, mais apoucada, ela diz: "Então, dá-me dessa água, porque se tu me deres dessa água, eu não preciso vir aqui no poço buscar a água." Ela fez uma análise literal, ela não entendeu as entranhas da proposição crística. Ele, reflexivo, meditativo, contemplava aquele momento como um momento sublime. Ela, diante de um judeu, e nas encrencas que tinha na época de que havia um templo central em Jerusalém, e havia um templo que era cultuado pelos samaritanos dentro da Samaria, e havia, portanto, essa divergência, quem é que conseguia se conectar com o divino? Ela pergunta: "Então, me dizes se é melhor adorar a Deus em Jerusalém, no templo central, ou aqui, segundo a tradição daqueles que compõem o grupo da qual eu faço parte?" Ele então abre um espaço de reflexão e diz: "Importa que os seus adoradores, nestes dias, adorem Deus em espírito e verdade,
porque Deus é espírito. Ela fica intrigada com aquela proposição. Ele não reivindica, dentro de um processo ideológico de exclusivismo, de que se deveria adorar a Deus em Jerusalém. Ele abre mão daquela posição, mesmo sendo um homem, mesmo sendo um judeu, ortodoxo, assim considerado em relação aos samaritanos. Ela fica intrigada, fica perplexa, e ela, olhando, diz: e tu me sugeres ser um profeta? Porque a posição dele era uma posição diferente, era uma posição escandalosa para os judeus da época. Ele faz uma reflexão sobre o divino, mostrando que a divindade é espírito, e de que a divindade adorava aqueles que o adoravam em espírito e verdade. E ela vai ficando mais enternecida e diz: é incrível, eu sei que o Messias há de vir, e haverá de esclarecer todas as coisas. Ele então diz: em verdade, sou eu quem fala contigo. Ela se assusta. Um profeta, o Messias? Então, ela faz nesse impacto, fica como que congelada, e ela, diante daquele homem máximo da humanidade, aquele homem que desvelava o divino de uma forma diferente, que fazia uma crítica diplomática sobre a adoração nos templos, enseja-lhe dizer: vai e chama o teu esposo. Ela diz: mas eu não tenho marido, eu não tenho esposo. Ele diz: sim, eu sei, é verdade, tu já tiveste 5, e esse não é o teu marido. É quando ele revela o seu inconsciente profundo. É quando ele faz uma leitura retrospectiva da sua vida, mostrando que nas entranhas ele a conhecia. É quando ele se coloca como o Messias. Ora, dizer para uma mulher que ele era o Messias, em sendo judeu, falando em modo público, e uma mulher samaritana, e uma mulher que tinha 5 maridos, esse homem era um homem diferente, autenticamente era um homem diferente. Não era um homem comum. Ela fica tão enternecida e tão mobilizada pelo magnetismo daquele homem-Deus, e é justo quando os discípulos se aproximam, vê que ele está falando com uma mulher, e eles se maravilham, os discípulos se maravilham por Jesus estar fazendo isso, mas tem a discrição de não lhe perguntar o que ele estava conversando com ela. Ela fica tão fora de si, para cima, que ela deixa o cântaro de água e sai correndo para a cidade, para anunciar que nas proximidades do poço de Jacó estava um homem diferente, um profeta. E ela diria àqueles homens que a ouviam: será que é o Cristo? Essa passagem, ela é emblemática, porque ainda que faça tanto tempo, parece que a cristandade ainda está congelada no templo, dentro do tempo. Nós ainda nos relacionamos com o divino num lugar. Nós ainda temos lugares sagrados para visitar e falar com a divindade. Nada obstante, Jesus tenha sido tão claro e tenha aberto uma perspectiva de incomparável beleza para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Ainda hoje, os religiosos, incluso os cristãos, veneramos a divindade em catedrais, igrejas, templos de pedra. E às vezes a divindade está mais fora do que dentro, porque dentro do templo, muitas vezes nós nos perdemos na ritualística, sem nos darmos conta de que temos que ir além do sensório. Como aquela mulher tinha que ir além do poço da água para meditar sobre a água viva que matava a sede perenemente, porque ela promovia uma fonte profunda e matava a sede do espírito e não do corpo. Nós ainda estamos no corpo não só reencarnados, no corpo da relação com a divindade.
Estamos paralisados no templo, achando que a divindade está ali. E o nosso encontro com a divindade é furtivo, é sazonal. Às vezes é uma vez por semana, quando é muito, naquele lugar onde a gente acha que o divino está. E ele está, evidentemente, porque o divino está em todos os lugares. Mas a relação com ele, às vezes, não se dá no lugar sagrado, porque no lugar sagrado eu me relaciono com as coisas, eu me relaciono sensorialmente e pobremente, porque eu posso tocar de uma forma superficial e eu posso tocar de uma forma profunda, dependendo da forma como eu toco. Eu posso ver de uma forma superficial e eu posso ver e enxergar o que está nas entranhas. Eu posso entrar numa catedral e me encantar com os lustres, com os vitrais, com as esculturas, por exemplo, nas catedrais europeias, que são de incomparável beleza artística. Mas eu posso ficar aí, mas eu posso olhar tudo isso e mergulhar no espírito do artista, na estética do escultor, no encanto que os vitrais tentam propor, filtrando a luz que penetra na catedral, e eu estou mergulhando para além do sensório que vê e estou fazendo uma conexão de natureza metafísica, de natureza espiritual. Porque o turista vai e fotografa e ele leva foto como a lembrança da catedral. E se lhe falar do divino, ele mostra como divino. Ele pôde comparecer ao lugar sagrado onde mora o divino, mostrando as fotos. Mas o devoto que entra numa catedral e para além do corpo, vai na alma da divindade que permeia a tudo e a todos, esse não leva só foto. Esse leva à divindade de um grande encontro. Mas é penoso se eu achar que é apenas naquele espaço que a divindade se encontra. Porque quando eu saio, parece que eu desconectei da divindade. Parece que o Wi-Fi do divino está preso a um templo, a um lugar, a um espaço. E quando eu saio para o profano. E se eu saio para o profano, eu não estou conectado com a divindade. A nossa relação com a divindade, portanto, é assim. Como diria Allan Kardec, hebdomadária, uma palavra curiosa, semanal. Alguns fazem mensal, alguns fazem anual por ocasião do Natal. E aí mergulham num espaço dito religioso e se comunicam com o divino, escrevem sobre o divino. Uma relação muito apoucada com relação à divindade. Para nós espíritas, no entanto, a proposição é mais audaz. Não que os outros estejam errados, é que cada ser humano faz as suas proposições, faz as suas escolhas dentro das suas possibilidades. Mas nós precisamos refletir sobre o encontro de Jesus com a mulher de Samaria para poder depreender daí que a nossa relação com a divindade precisa ser maior, grandiosa, profunda. E, portanto, nós vamos ao centro espírita mais de uma vez, vamos 2, às vezes até 3 vezes. Tem alguns que vão até 5 vezes, estão conectados com o divino, e às vezes estão desconectados, porque vão 5 vezes e deixam a família no espaço de vazio, carente. Estão indo demais ao centro espírita, deveriam ir menos. Enquanto que alguns vão um dia e poderiam 2, 3, porque estão aprisionados num lar, no egoísmo. E no centro espírita, na família que transcende a consanguinidade, eles deixam de fazer uma conexão. Vejam que não é o lugar que nos conecta com o divino. Não é o número de vezes que eu vou a um espaço religioso, seja uma catedral, seja um centro espírita, que me faz alguém mais próximo ou menos próximo da divindade. A questão fundamentalmente é como é que se dá a minha relação com o pai maternal. Esse pai amoroso. Porque uma relação de amor é assim. Você pode escolher não se relacionar com ninguém e viver no materialismo, no ateísmo em relação à divindade. Como alguém pode dizer, não, eu não quero me relacionar porque relacionamento a 2 é só encrenca, é só conflito. Então eu vou levar a minha vida freelance, aqui e acolá eu me relaciona com alguém. Mas de repente se apaixona por alguém e vive um caso.
Tipo, alguém que vem para o Brasil e vive um fim de semana em Porto Seguro. Tem uma experiência amorosa de alguns dias, às vezes uma semana, um mês, e vai embora. Há pessoas que se relacionam assim, se relacionam amorosamente com alguém que mora num outro lugar, porque não querem uma proximidade, não querem o cotidiano, e se encontram a cada ano ou a cada semestre, ou então às vezes mais regularmente a cada 2 meses, e quando muito a cada mês. E se o amor se entranha, a pessoa sente a necessidade de uma aproximação, mas tem medo. Tem medo de ser traída, tem medo de ser abandonada, tem medo de entrar no vazio, tem medo de ser trocada, tem medo, e aí fica querendo, desejo, mas o medo congelando. Mas se a pessoa ultrapassa o medo e pelo desejo vai para uma relação de amor, e se ela efetiva isso, por exemplo, na sua cidade, ou mesmo distante, pelo FaceTime, pelo Skype, onde ela começa a fazer encontros mais frequentes, mas suponhamos na mesma cidade, e então ela não vai se encontrar mensalmente, ela vai se encontrar, não sei aqui o paraibano, semanalmente. Ela vai todo dia, se ela vai se apaixonando. E às vezes ela vai se apaixonando tanto que ela diz assim, eu posso vir à noite de novo? Ela acabou de tomar o café. E é segunda-feira. Ambos trabalham. E a pessoa vai e já está no Zap. A relação de amor vai se estabelecendo de tal modo que você vai buscando uma coabitação. Coabitar com a pessoa. E quando você ainda não coabita pelo telefone, você não quer desligar. Desliga você, não. Você. Não quer desligar. Aí um joga um beijo, outro joga uma florzinha, outro joga um coraçãozinho, outro joga uma florzinha. E, gente, fica aquilo lindo. É uma relação de amor virtual que está estabelecida em 2 pessoas que estão apaixonadas. O apaixonamento ele vai se dando nessa perspectiva e o amor vai desbordando e vamos nos aproximando do objeto, entre parênteses, amado, e a nossa relação começa a ser de entranhas. Talvez esse seja um olhar que o Espiritismo ouse propor em relação à divindade. Há os materialistas ateístas que não querem relação de jeito nenhum porque é perigoso, dói, tem medo. Há aqueles que é uma vez por ano, no Natal ou na Semana Santa. Há aqueles outros que é semanalmente com a relação à divindade. E há aqueles que não se conformam em ser semanal, começam a manter uma relação mais frequente com o divino, sente a necessidade de se aproximar do divino. E vão mais de uma vez ao templo, mas ainda é pobre. Porque estamos reduzindo o Pai a um lugar, não estamos compreendendo Jesus, o homem-Deus, que fez uma outra proposição. A nossa relação não é de culto externo, é de culto interno. Não é de lugar sagrado, aonde eu vou encontrar Deus, é de tornar sagrado o lugar aonde eu estou. Porque se eu perguntar a você, quando foi que Jesus falou com Deus? Inevitavelmente 90% dessa plateia aqui vai dizer, Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino, e a gente vai recitar o Pai Nosso. Mas foi esse o momento que Jesus falou com Deus? É uma visão de Jesus pequena, e olha, ele não estava na sinagoga nesse dia, nem no templo central de Jerusalém, nem em Samaria, quando ele fez a proposição do Pai Nosso. Não é o lugar com que ele fez o Pai Nosso, mas dizer que Jesus falou com Deus, quando fez o Pai Nosso, é não conhecer Jesus. É não lhe penetrar nas entranhas daquele homem que se relacionou com a divindade, suscitando-nos uma relação de amor, de enamoramento diferenciada. Ah, sim, ele fez outras preces. Ele fez quando estava lá, por exemplo, as proximidades da crucificação. É verdade. Mas isso foi só isso? Foi só nesses momentos que ele se conectou com o divino? Não, quando ele estava na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, pedindo para os crucificadores que o haviam matado naquele momento, estavam sentenciando e agora nesse momento fazendo a sua execução. É uma prece. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas isso é pouco.
Para quem está enamorado, como Jesus estava com o divino. Para quem dizia, eu e o Pai somos uno, integrados. Uma relação de amor, ela não é sazonal. Você, como mãe, em relação ao seu filho que você ama, você pode estar aqui, o seu filho está lá, mas você está conectada com ele. E está tão conectada, se acontecer alguma coisa grave com ele, você vai ficar inquieta, vai pegar o telefone e vai ligar. Porque o amor nos conecta, independente de lugar, de tempo e de distância. A nossa relação com a divindade, portanto, olhando o paradigma que suscita a construção relacional amorosa com Deus através de Jesus, nos convida a pensar numa relação de amor que tem um outro tom, que não é circunstancial, que pode evocar um momento onde eu falo com o divino dentro de uma perspectiva da oralidade. Como diria Joana de Ângeles, quando você fala, ouve. Quando você estabelece a eloquência da fala, você está buscando ser ouvido. Mas se você silencia e medita, você escuta a resposta. A oração é um jeito de se relacionar com o divino, mas não é um único jeito de se relacionar com o divino. Como um telefonema entre pessoas amadas, não é a única expressão que uma ama a outra. Ou como alguém que lê uma mensagem, por exemplo, no e-mail, e escuta, recebe, recepciona o que o outro diz como resposta, essa não é a única forma de eu me relacionar com alguém que eu amo. Isso são alternativas e possibilidades. Se eu oro, eu falo. Se eu medito, eu escuto, na fala do Espírito Joana de Ângeles. Quando eu expresso-me através da oração para os céus, é a pergunta. E quando eu silencio, pela meditação, eu recebo as respostas. São alternativas de comunicação com a divindade, como é o telefone, como é o zap, como é o e-mail. Aonde eu faço uma conexão no momento específico, mas não é excludente do vínculo profundo, cotidiano, perene, contínuo. Não exclui a minha ligação com a divindade, como você, por estar aqui agora sem conectar-se pelo zap, não está desconectado do teu grande amor, seja ele quem for, onde estiver, esposo, filho, ou pai ou mãe. Mesmo que ele esteja desencarnado, nós não conseguimos nos despregar se a relação é de amor, porque o que nos vincula ao outro é a relação amorosa. Não é a relação intelectual, não é a relação do conhecimento, não é a cognição, não é o corpo. O que me vincula ao outro é as entranhas de uma conexão de amorosidade. Então a relação de amor com a divindade, ela vai nos suscitando pensar que está além do Pai Nosso, que está além dos versos de Davi, quando ele proclama do alto da cruz, identificando-se como Messias, Pai, Pai, por que tu me abandonaste? Ou quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É muito mais do que isso, a relação de Jesus com Deus. É muito mais do que ir no momento e orar. Nós, enquanto criaturas em relação ao Criador, filhos em relação à mãe paternal que é Deus, é muito mais do que fazer uma oração, ou parar para fazer uma meditação, para escutar-lhe o influxo divino. Porque você não pode ficar orando todo o tempo, falando todo o tempo, e não pode ficar meditando todo o tempo, porque você cairia nos extremos da paralisia, você congelaria, como você não fica todo o tempo no zap, ou todo o tempo lendo os e-mails. Essas são intervenções no cotidiano das tuas relações, na relação com a divindade, quando nós estabelecemos uma relação de amorosidade, a exemplo dos noivos, do casal romântico, que se relaciona pelo zap, que se relaciona pelo e-mail, mas que isso não exclui a possibilidade do encontro
real, presencial, e não anula a possibilidade de estarem conectados, muito embora eles não estejam falando nem meditando, o amor está presente. E qualquer coisa que aconteça com um, reverbera no outro, encarnado ou desencarnado, esteja em Belém do Pará e o outro esteja na Paraíba. O que acontecer nesse campo mexe, como uma pedra que cai no lago, que mexe na estrutura do lago e vai até a beira, nas ondas que se sucedem até chegar na periferia. Ou, na linguagem da física, como as borboletas batendo as asas e estremecendo as montanhas. Estamos conectados com a divindade. Mesmo que não tenhamos consciência, a divindade está conosco. Nós podemos estar inconscientes em relação com ela. Mas a divindade está sempre conosco porque ela nos permeia. Porque os universos, os múltiplos universos, são expressões da divindade e estão dentro de Deus. Não é Deus que está dentro do universo, é o universo que está dentro de Deus, porque Ele é o Criador. Então nós estamos compondo o universo dentro do Criador. E somos a criação, somos seus filhos. Um pai e uma mãe não esquecem um filho, não lhe é indiferente. Muito embora o filho possa estar indiferente, como alguém diante do sol fecha os olhos e nega a luz. Mas o sol está abundante, clareando aquele que está sob os seus raios. Logo, a nossa relação com o divino, na medida em que nós vamos experimentando nos aproximar dele, ela vai ganhando um status de grandiosidade, e nós vamos saindo daquelas expressões mais corriqueiras, seja da fala, quando os espíritos propõem a Allan Kardec de que 3 formas nós temos de nos relacionar com Deus, 3 categorias nós podemos nos relacionar com a divindade. Nós podemos pedir, agradecer ou louvar. A gente só quase pede, porque a gente é muito pidão. Eu duvido que você faça uma prece sem pedir. Eu desafio. Nós somos tão mendigos e tão pedintes que a gente quase não agradece. Só agradece quando sofre um acidente, um assalto e salva-se. Ai, meu Deus, aí a gente lembra de agradecer. Ou quando se forma ou passa num concurso, aí a gente lembra de agradecer. Nós somos tão inconscientes nessa relação de amor com a divindade, que a gente transforma a nossa relação com o divino no petitório como uma criancinha. A criancinha, ela só pede, ela não agradece. Louvar muito menos. À medida que o ser vai crescendo, ele vai se dando conta de que ele pede, e tem um contraponto do agradecimento. A nossa relação de amor com o divino, à proporção que ela vai ganhando espaço, ela deixa de ter lugar. Num templo, um local sagrado, para nós sacralizarmos a divindade. Ela deixa de ser apenas uma fala, ou uma meditação onde eu digo assim, vamos esquecer do problema, vamos pensar na obra da criação, para se conectar com o divino. Veja como é patético. A gente vai meditar, para meditar, a gente vai esquecer o mundo para se conectar com o divino. A gente vai treinar se conectar com a divindade. Quando a proposição espírita é exatamente uma aposta. Nós deveríamos transformar a nossa vida num processo meditativo, ativo, contínuo. Nós não vamos esquecer do mundo para pensar em Deus, tem que pensar em Deus se relacionando com o mundo, é o inverso. Parece um jogo de palavras, mas não é. Eu não vou agora esquecer do mundo e vou me conectar com o divino, vou pensar num sol, numa estrela, numa flor. Isso é apequenar a nossa relação de enamoramento com a divindade. Isso é um zapzinho rápido. Mas se eu quero me relacionar com um sentimento profundo, com um amor de entranhas com a divindade, a minha relação com a divindade, ela é no contínuo. A meditação, portanto, ela está embutida num jeito de se colocar no mundo, aonde até na fala a divindade comparece também, aonde também no processo reflexivo, na meditação discursiva, reflexiva, ou na meditação onde eu faço silêncio, também está o divino. Mas não é só nesses momentos que eu vou me conectar com a divindade, porque quando a gente ama alguém, a gente não se contenta com o contato
uma vez por semana, não se contenta com boa noite. A gente mesmo no Zap, a gente vai telefonar, eu queria ver a sua voz. Ou então grava. Mas às vezes não só grava uma mensagem sonorizada. Você quer ouvir o outro, você fala e quer ouvir a voz do outro, quer que o outro ouça você. Mas por que a sua voz está assim, bem? O que está acontecendo com você, meu amor? A gente fica até meio assim infantilizado, né, às vezes. São as pessoas que estão enamoradas. Elas se assemelham a crianças num dado momento. E fazem mimimi. Eu vejo um pai, outro dia eu vi essa situação com um colega meu. É um pai. Ele disse assim: Alberto, eu vi os meus amigos e fiquei pensando que eles eram, criticamente, pessoas abobadas. Especialmente um amigo que eu acabei de viver com ele uma experiência dessa ordem. Ele teve um filho, nós estávamos no casamento, no meio do casamento, ele disse: não, já vou. Eu disse: mas como tu vai? Não, é minha filha. Ele disse: mas como tua filha? O casamento só tem uma vez, a tua filha tu vai ter o resto dos dias. E seu casamento só vai se dar agora. E ele foi, eu fiquei sem entender. E ele se relacionava com a filha, com aquele jeito, mimimi, meu bem. Eu achava aquilo bizarro. E ele me dizendo: agora que eu tive uma filha, eu venho do plantão, ponho ela no colo, vou para a sacada, não dormi à noite, e fico mimimi, fazendo aquilo que eu criticava. Não sinto cansaço. Quero ficar acordado, o sono parece que se esvai, e eu fico fazendo momice, carinhas, exatamente como eu criticava dos meus amigos. Quem ama, fica desse jeito, meio abobalhado, cheio de mimimi, carinha, solzinho, mãozinha, florzinha. Se alguém começar a mandar muita florzinha para você, você já sabe. É que o buquê custa muito caro, no Zap sai mais barato. Ela está apaixonada por você. Ele está apaixonado. E se for homem, mais ainda, porque homem, né? Se ele começar a mandar florzinha, veja lá, não vai alimentar se você não quer nada. Porque ele está na sua rede. Quando nós amamos alguém, nós queremos ouvir a voz, queremos fazer silêncio para que o outro fale, queremos meditar para ouvir o divino, queremos falar ao divino, ainda que a minha fala seja uma fala chorosa, ainda que uma fala seja: puxa, parece que tu não está me vendo, cara. Uma fala assim, ousada, meio aborrecida. Como dizia uma amiga: não, às vezes eu falo com Deus de costas, porque eu estou aborrecida com Ele. Lindo, eu achei uma declaração de amor fantástica, porque é assim que a gente faz com o nosso Pai. A gente ama o nosso Pai, vira de costas e fica emburrado, né? E o nosso Pai olhando-nos amorosamente, aquele filho que está infantilizado naquele momento, não o entende. Ele vai: ô meu filho, vem cá, pai vai explicar para você, mãe vai explicar para você. Assim nós falamos com a divindade. Mas se ela é de entranhas, ela é cotidiana. Ela não tem um lugar para acontecer. Ela pode também acontecer num lugar que pode até ser a catedral, que pode até ser o centro espírita, que pode ser até na reunião mediúnica. Mas não há um lugar. Jesus, aonde estava a conexão com o divino, não caía a rede de conexão. Por isso que ele dizia: eu e o Pai somos um. Por isso Paulo diz que Jesus era um homem-Deus. E por isso muito da cristandade confunde Jesus com Deus, de tão entranhas essa relação. Jesus era um espírito tão conectado com a divindade, que muito da cristandade tem uma fala como se fossem os orientais: é um avatar. A encarnação da divindade, a encarnação de um Deus. Tal era o amor de Jesus com Deus. Ele não fazia a sua vontade, ele fazia a vontade do divino. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Não era o cálice de morrer, porque morrer é uma coisa banal para um homem da estatura crística. Paulo de Tarso pede para que
algoz lhe execute, porque ele estava temeroso. Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Jesus não estava com medo da cruz, Jesus não tinha essas pequenezes humana, do nosso instinto de autoconservação e de defesa. Ele pedia para que, se fosse possível, os seus irmãos não entrassem nesse campo de comprometimento espiritual. Era a dor da culpabilidade que ia se instalar por agirem num supremo ato de ingratidão, matando a maior expressão de amor que Deus demonstrou à terra quando permitiu que o seu filho unigênito pudesse renascer. Até hoje, trabalhando com psicoterapia regressiva, eu acompanho algumas pessoas que trazem rescaldo de 2000 anos atrás por terem participado indiretamente da criminalidade que levou Jesus à crucificação. Até hoje, era este cálice. Mas diria Jesus, mas que seja a tua vontade e não a minha. Mas na nossa relação com Deus, a gente pode querer que Deus faça a nossa vontade, porque nós somos ainda pequenos. O ruim é não se conectar com Ele, porque a gente não pede para que se faça a vontade divina, a gente pede para que se faça a nossa vontade. Ainda que o Pai Nosso seja recitado assim meio que exteriormente, quase como um culto, Pai Nosso, seja feita a tua vontade, não a nossa, a gente só diz, mas na fundo a gente quer que, se não fizer a nossa vontade, a gente embirra, faz capricho, fica de mal com Deus, passa uma semana sem falar com Ele, conectado com Ele. Se você ama, você fica conectado com Ele. Nós ainda não temos essa performance de deixar que o divino faça a vontade. A minha vontade está aqui, será que ela se alinha com a tua? Se não alinha, me ajuda a aceitar a tua, porque é muito difícil aceitar a tua. Esse é o movimento do que pede, vai descendo para o agradecer, porque quanto mais a gente agradece, menos a gente pede, e a gente vai se aprofundando na relação de amor, e quando a gente está muito profundo, a gente louva a divindade. E aí já não pede mais nada. Aí agradecer já sobra, porque a divindade, a relação com a divindade é de um reconhecimento, é de uma glorificação, é do louvor. O do louvor com a divindade, nessa perspectiva kardeciana, é de alguém que se relaciona com a divindade de modo contínuo. E se enamorou de tal modo que tudo que lhe acontece, o divino é reconhecido naquele momento. Mas não é reconhecido porque você tirou na loto, na Mega Sena, e ganhou dinheiro que eu nem sei contar. Porque se um ganha, vocês imaginam quantos milhões de brasileiros não ganharam na Mega Sena? Então quem é esse divino que premia um, mas a gente acha que aquele que foi premiado, esse não foi Deus, quer dizer, Deus olha para mim e não olha para os outros. Ele olha para um que ganha a Mega Sena sozinho, 100 milhões de reais, e 200 milhões de pessoas ficaram, aproximadamente, um pouco menos, ficaram sem ganhar, que jogaram. Esse é o Deus que eu acho que me ama mais do que o outro? Esse é o Deus, ou esse é o Deus que eu formulo? Como diria Voltaire, eu acredito no Deus que criou os homens, mas não acredito no Deus que os homens criaram. Esse Deus humano, esse Deus que tem preferência, esse Deus que escolhe raça, que escolhe pessoas aonde Ele vai premiar, em detrimento de outras. A relação com a divindade, portanto, ela vai ganhando uma performance tão extraordinária, que a relação com ela não é só de reconhecimento nas coisas que me fazem bem, reconhecidamente boas, é também naquilo que comparece na minha vida que dói, que conflita. Ver Deus numa doença insidiosa, que vai lhe levar inevitavelmente à desencarnação, é a ousadia de alguém que ama e é capaz de, pela viés da humildade, se apequenar e dizer: Senhor, que faça a tua vontade. De uma mãe que, diante do filho que se esvai na morte, e poder, diante das suas orações, perceber que é inevitável o falecimento do filho, numa patologia destrutiva,
ser capaz de dizer, como Jesus, que seja feita a tua vontade. E não romper com a divindade, como muitos fazem. Porque há pessoas que se sentem traídas pelo divino, porque o divino não fez a sua vontade. Ainda que digam que se faça a tua vontade, não a minha. E rompem com Deus. E se localizam num espaço estreito, escuro, de negação da divindade, como alguém que fecha os olhos para o fulgor da vida. E diz, como vi uma pessoa me dizer, não é possível que Maria não tenha salvado o meu filho. E rompeu com Maria, na sua relação de crença em Belém do Pará, rompeu com Maria, porque o seu filho pequenino, que nasceu todo troncho, desencarnou antes de 10 anos. Esse eu pedi a Maria, sim, pediu. Mas não significa dizer que foi aceito, ou foi aceito. O processo de cura se deu, mas se deu em outro nível. A pequenez da nossa compreensão na relação com a divindade é que faz a gente romper com a relação de enamoramento com o divino. A gente rompe e briga com Deus e às vezes se refugia no materialismo e experimenta dores absolutamente desnecessárias. A proposição de Jesus foi diferente. A relação dele com Deus era no contínuo. Era a oração, a meditação e a ação. A nossa proposição de relação com a divindade, ela envolve o cotidiano, porque ela envolve um momento específico de diálogo com a divindade, onde eu falo e escuto, mas ela inclui a dimensão da convivência, do potencial que se transforma em ação, da relação na qual eu me estabeleço com o mundo e com as pessoas. E é nessa perspectiva que Jesus se tornou um homem incomum, aonde Deus era espírito e verdade, não estava num lugar específico. E o adorador o adora onde o adorador está, porque o adorado está em todos os lugares. E o amado se abisma na relação com o amante. Deus fecunda quando o amante consegue entrever uma relação desse naipe, de louvor, e você é capaz de pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, como Simão Pedro. Você é capaz de, chorando, entregar o seu filho, como vi na minha relação familiar. Se de todas as dores, as mais difíceis de serem superadas é das mães, eu vi o meu irmão, que veio depois de mim, foi adotado por um primo meu que não tinha filhos. E depois de 8 anos, esse filho teve um filho. Mas já criava o meu irmão, que a minha mãe cedeu, nada obstante minha mãe tivesse dito que jamais daria um filho dela, porque ela também foi dada. A gente não pode dizer nada dessas coisas que pode acontecer. E aí, esse casal de primos tinha o meu filho, o meu irmão, e tinha um filho. E agora esse filho consanguíneo contava 17 anos, e o meu irmão contava com 25 aproximadamente. Tinha acabado de se formar em médico, tinha acabado de casar fazia uns 6 meses, e acabado de comprar um carro que se desviou na estrada, segundo o único sobrevivente do acidente, e os 3 desencarnaram. A minha prima perdeu o esposo, o meu irmão que ela criou como filho desde pequenino, e o filho consanguíneo que desencarnou também no acidente. E eu tive a oportunidade de ver o esposo e o meu irmão desencarnaram abruptamente. O outro ainda ficou, mas ficou descerebrado, e ela não sabia, em Brasília, para onde eu pude acompanhá-la. E ela foi à UTI, achando que o filho ainda estava vivo, aonde se deveria lhe dar a notícia ali, e ali se deu a notícia de que ele estava descerebrado. Ela entrou e de joelhos começou a acariciar a sua cabeça. E com seus dedos mimosos começou a tocar os seus cabelos no leito da UTI. Eu ao lado para apoiá-la. Chorava eu de soluçar, vendo aquela mãe entregando o filho. E dizia assim, mais ou menos: eu quero te agradecer, Pai,
por teres me dado 17 anos, 18 anos, esse presente de convivência. Beijava, acariciava, beijava. Ela tinha recebido há alguns minutos a notícia de que não havia a possibilidade dele voltar à vida. Tinha acabado de enterrar os corpos do esposo e do outro filho, que era o meu irmão. Estava no último membro da sua família nuclear, entregando ao divino e dizendo palavras de amor. E à medida que ela foi dizendo, já não conseguia escutar de tanta emoção. Nós voltamos para casa, ele fez alguns movimentos nos braços, e ela me disse: Betinho, eu tive a impressão de ver alguns movimentos. Eu disse: Cíntia, são movimentos automáticos do sistema nervoso, mesmo vegetativos, sem vida psíquica, que se fizeram ali. Vamos para casa, lemos uma página espírita na casa da irmã, e quando acabamos de ler a página, eu fiz uma oração. Ela saiu do sofá, se ajoelhou e fez uma oração à divindade, entregando definitivamente o filho e agradecendo. São momentos inesquecíveis de alguém que não rompeu com a divindade, a despeito da divindade ter levado toda a família. A dor foi tão profunda que o Espírito me disse: ela talvez seja capaz de apresentar uma lesão no coração. Mas se apresentar, não é karma, é a palma da vitória. É a celebração do amor que no corpo não conseguiu evitar que se estabelecesse, em função da ruptura abrupta, uma lesão que pode se instalar nesse coração desta encarnação. Essa mulher está há mais de 25 anos no Jardim das Oliveiras, toda semana, atendendo as crianças, levando arte. Eu não a vi em nenhum momento brigar com Deus. Ela apenas me disse: se eu não fosse espírita, eu acho que eu enlouqueceria. À medida que a gente vai penetrando na obra divinal, que a gente vai compreendendo as suas leis, a nossa relação com a divindade vai saindo do pedir, vai ficando mais agradecimento, depois vai entrando para o louvor, e a gente passa a tal ponto reconhecer a divindade no universo das nossas próprias vidas, que mesmo nos momentos que não são momentos festivos, que são momentos tristes, de dor, nós somos capazes de manter o vínculo com a divindade. Quando, do mesmo jeito, metaforicamente falando, quando um casal é capaz de viver o desemprego e não rompe, quando capaz de viver uma traição, por exemplo, circunstancial, porque alguém bebeu e se envolveu e não rompe, quando alguém, mesmo coabitando junto, sofre um acidente e a sexualidade fica inviabilizada e não rompe, quando um casal, a despeito de algo trágico que possa se estabelecer, e alguém fique numa cama e não rompe, o amor é de entranhas, e a pessoa acompanha às vezes 10 anos o outro na cama e não abandona o outro, porque ficou imobilizado numa cama, depois de um acidente de carro, por exemplo. A relação com a divindade, o enamoramento e esse processo de vínculo, entre aspas, de casamento místico, ela se dá de tal ponto com a divindade que, quando mesmo sofrendo o absurdo de grandes dores, a alma que alcançou esse status não rompe e declara o seu amor epicamente, dizendo que faça-se a tua vontade. Estes que alcançam esse nível de dores graves, são chamados de heróis, santos, porque são almas que conseguiram aprofundar a relação com o divino de amor, que nada as abala na sua sintonia com a divindade, são unos com a divindade. Não fiquemos culpados se a gente não tem esse tipo de relação. Apenas prestemos atenção para que a nossa relação com a divindade, ela possa ganhar uma amplitude maior daquela que temos.
Avancemos para além de dias. É tão sagrado dar um passe, como é sagrado limpar uma ferida de um ente querido ou de alguém na assistência social. É tão sagrado fazer uma fala, quanto escutar um amigo que está depressivo, a sua fala repetitória, todos os dias. Porque acolher um paciente depressivo, às vezes nem um médico psiquiatra consegue com regularidade. E eu vi isso, um paciente depressivo grave, com possibilidades de suicídio, e um amigo foi e visitou ao longo de meses, mesmo o amigo fazendo resistência para não receber a visita. Era um amigo de trabalho, que ele não sabia que era amigo. A pessoa foi e visitava, passava pouco tempo no início, visitou todos os meses. Só faz isso quem tem uma relação profunda de entranhas. Essa pessoa foi saindo aos poucos da depressão, porque nem os familiares aguentavam ela. E esse companheiro de trabalho visitava toda semana, infalivelmente toda semana, mesmo não sendo bem recebido, porque o paciente que está depressivo grave, ele não recebe ninguém positivamente, nem a mãe, nem o filho, ninguém, mas ele ia lá, porque ele tinha uma relação de apreço, ele tinha uma relação que ia além do coleguismo, a relação era profunda, e esse cidadão que saiu da depressão, pôde reconhecer nesse colega um amigo, não um colega. E pôde reverenciar uma atitude rara no ser humano. É assim que eu estou propondo que nós exercitemos a nossa relação com Deus. Não só no lugar aonde estivermos. É tão sagrado estabelecer uma relação de confraternização no centro espírita de um lanche, quanto comer uma pizza com um amigo chato, que ninguém gosta de sair com ele, e você vai, paga a pizza, e vai aturar a chatice dele, porque o seu olhar para com ele é uma relação de amor, e na relação de amor é assim, o filho pode ser um dependente químico, que ninguém o tolere, mas a mãe não abandona o filho. Se está hospitalizado ou se está preso porque cometeu crimes, só quem visita é as mães. Mesmo eles sendo declarados irrecuperáveis pela maioria das pessoas, a mãe vai lá e não abandona o filho. Amor de entranhas. A nossa relação com o divino, portanto, ela vai ganhando essa performance, vai se espraiando, e a gente começa a entrar nessa expressão do louvor, a gente começa a agradecer mais e pedir menos, a gente começa a ver a divindade em todos os lugares, nos momentos bons, nos momentos difíceis, nas pessoas que são legais, nas pessoas que são difíceis, no senso comum de análise. Nós começamos a olhar para nós, aceitarmos a saúde, mas acolhermos a doença e podermos dar novos significados a ela, entendendo a vontade do divino, que subordina, a qual eu me subordino, fazendo uso do meu livre-arbítrio. E assim eu vou vendo Deus, não só em Samaria, não só em Jerusalém, não só no centro espírita, não só na catedral, não só nos templos, mas também em casa, mas não só em casa, na avenida, não só na avenida, mas também dentro da penitenciária, não só dentro da penitenciária, mas na praia. Em qualquer lugar você pode encontrar a divindade, porque ela está em qualquer lugar, é questão de sintonia. É questão de como você se dispõe a se conectar com ela. Se você está disponível para amar o divino num processo de enamoramento profundo, você é o principal beneficiado. Porque de lá para cá, a conexão é completa. Daqui para lá é que é frágil. Mas quando você consegue abrir-se para a divindade, há um processo de fecundação tão extraordinário que a vida passa a sorrir nos momentos poéticos, mas também nos momentos prosaicos, nos momentos felizes, mas até nos momentos trágicos, como a minha prima segurando a cabeça do meu primo e lhe dizendo palavras de amor e de gratidão a Deus. Porque quando seguimos nessa direção, nesse caminho de poder universalizar a presença do divino dentro de nós
Mesmo quando nós compreendemos de que a divindade ela é infinita e o finito não pode captar o infinito, mas o meu amor pode transfundir-se no amor do divino, eu compreendo que eu posso ser uno com o divino e posso saborear a vida em todas as circunstâncias, porque a divindade ela não está adstrita a um lugar, a um tempo e nem subordinada a distâncias. E nem é pertencente apenas a um grupo de pessoas, sejam gurus, sejam santos, sejam heróis, ela está presente também no dito no homem réprobo, no homem criminoso, ela também está presente, mas ainda não despertou, porque ele não fez esse processo de conexão. E ela está presente dentro de nós, e a nossa relação com o divino depende de nós. E quando nós passamos a olhar assim, não é só a catedral com seus afrescos, com seus quadros, com seus vitrais, com a música, com o canto, é também a escadaria onde sentam-se os mendigos, os pedintes. Não só o homem que faz o sermão com extraordinária beleza, mas também aquele que está fora da catedral e que não consegue falar, porque foi dominado por uma doença e está transtornado mentalmente. E não fala, é um esquizofrênico, está simplesmente ali, olhando pateticamente. O olhar, é possível ver a divindade, e em vendo a divindade, nós poderíamos encerrar a nossa fala, lembrando Yoga Shiniri Shirinan, pela psicografia de Elzio Ferreira Souza, esse notável baiano, que consegue sintetizar em algumas frases tudo quanto nós podemos apreender na medida que a nossa relação de amor com Deus vai se concretizando. Olhando o mundo, diz ele, Deus. Olhando o outro, Deus. Olhando a mim, Deus. Só Deus. Sem alto, sem baixo. Sem vida, sem morte. Sem princípio, sem fim. Deus, somente Deus. Obrigado.